Olá, meus amigos, mais um vídeo da série Denunciando Tronos e Principados. E hoje a gente vai falar sobre o trono de Leviatã. Ele é também citado na Bíblia como a besta do mar e também mencionado lá em Apocalipse. Leviatã simboliza o orgulho. E agora algumas características que eu escrevi a respeito de Leviatã. Como ele atua no comportamento, na mente das pessoas, nas emoções, faz com que as pessoas sejam orgulhosas. Ele é um trono perverso da arrogância e da prepotência. Atrai os homens à luxúria, ao desejo pela fama e poder. Ele opera em toda a estrutura humana, na alma, no corpo e na mente. Faz com que as pessoas desejem a glória para si. Ele faz com que as pessoas também idolatrem o prazer. As minhas experiências com esse trono foram muito pessoais e constantes desde os primeiros dias do meu chamado. Nos vídeos anteriores, um trono para se estabelecer o governo dele em alguém, ele precisa de duas portas de entrada: iniquidade, sem arrependimento, e feridas emocionais. E a maioria dessas feridas são causadas na infância, e esse trono, aos pouquinhos, vai instalando a sua doutrina, a doutrina infernal. Na maioria das vezes, a pessoa que carrega esse trono através das feridas são feridas como abandono, rejeição, humilhação e traição. Ele se aproveita dessas feridas. É porque a pessoa ali sofreu um dano, ela foi ferida de alguma forma através dessas feridas emocionais, e ele começa a dar à pessoa novas crenças. Um exemplo aqui bem prático: a pessoa sofre ali uma ferida de humilhação ou traição. Então, essa estrutura maligna começa a soprar para essa pessoa uma crença de que ela nunca mais pode passar por isso e de que ela não merecia ter passado por isso. Então ele acaba introduzindo uma estrutura de orgulho, uma capa nessa pessoa aqui. É uma forma dela se proteger, mas ao mesmo tempo ela está ali agora com uma essência maligna. E o momento que o inimigo quiser operar no comportamento, na mente, nas emoções daquela pessoa, ele vai ter livre acesso, porque ele enxertou sua sementinha bem sutil ali, se aproveitando da iniquidade, do pecado do homem dentro do coração daquela pessoa. É por esse motivo que pessoas feridas são mais propensas a sofrerem, a estar debaixo da manipulação, do controle desses principados. Se fala que feridas emocionais são portas para demônios, é por isso, esse é um dos motivos. A natureza caída, ela está sujeita a receber qualquer coisa como verdade, até mesmo os enganos e as mentiras de Satanás. O vídeo aqui, que ele é um pouco antigo, mas eu explico exatamente como os demônios acessam as pessoas através das feridas emocionais. É muito legal que você possa assistir ele. No começo do meu chamado, eu já tive muita oposição desse Leviatã, desse espírito. Tenho falado com vocês, o foco dessa série não é denunciar tronos no reino das trevas, nos filhos das trevas, porque eles já pertencem às trevas e tá claro, tá escancarado que essas manifestações estão neles. Mas o meu foco, o foco dessa série é denunciar as operações desses tronos dentro de nós, dentro das nossas casas e dentro das nossas igrejas. Motivo que eu vou compartilhar a minha experiência com o próprio povo escolhido de Deus. O foco central da mensagem que eu carrego é arrependimento e transformação de vida. Exatamente a isso que Leviatã se opõe. O principal de Leviatã é impedir que as pessoas acessem um arrependimento genuíno. Das suas crenças e doutrinas infernais, ele cega os olhos das pessoas para que as pessoas não vejam que elas são pobres, cegas, nus. Isso que Jesus diz para a igreja de Laodiceia. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. És pobre, cego e está nu. Esse conselho: compra de mim ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para tampar sua vergonhosa nudez e colírios para os olhos para que você possa enxergar. Exatamente assim que Leviatã trabalha. Ele cega as pessoas para que elas não vejam a sua própria iniquidade. Então, como eu ia dizendo, o meu chamado, ele desde o princípio foi um chamado muito parecido com a mensagem de João Batista. Na verdade, o foco central da minha mensagem, da mensagem que eu carrego, é arrependimento e transformação de vida. E Leviatã, ele se opõe a exatamente isso, a transformação de vida e ao arrependimento. O coração das pessoas seja tão endurecido pelo orgulho que Deus não ache lugar de arrependimento para essas pessoas.
pessoa ela fica imergida em uma energia muito forte de orgulho, de insubmissão, de insolência. A palavra de Deus diz que Deus se opõe ao orgulhoso, ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu vejo com os meus olhos, isso acontece diante de mim. Pessoas que não resistem às obras das trevas, que no caso é o orgulho, mas dão voz. Uma pessoa ela pode estar debaixo desse trono e ter dentro dela tudo ali que provenha desse trono, que são as características que eu falei, e essa pessoa continua a vida. Ela tem as más inclinações, ela já pecou em seu coração, nas suas intenções. Mas o perigo disso tudo é quando a pessoa dá voz ao orgulho. Quando a pessoa dá voz ao orgulho, ela comete o pecado. E ali ela transgride. E quando ela transgride, algo acontece. Deus, pela bondade dele, enxergar lugar para arrependimento. E através do Espírito Santo, ou até mesmo de um profeta, ou através da própria palavra, Deus revelar àquela pessoa que ela pecou e ela ter lugar para arrependimento e se arrepender e abandonar as práticas das trevas, renunciar à operação desse trono, as manifestações, resistir a esse mal, com certeza o Senhor há de perdoar e o sangue de Jesus há de purificar todas as suas iniquidades. Mas o perigo desse trono é que ele cega o entendimento das pessoas para que elas não possam ver que elas pecaram. E aí, o que acontece quando a pessoa não enxerga que pecou? Mesmo o Senhor exortando através da palavra, do Espírito Santo, a pessoa não tem lugar de arrependimento. E aí a pessoa, o Senhor tem que colocar essa pessoa em um deserto. E mais uma vez eu falo, eu vejo isso com os meus próprios olhos. Quando o Senhor se manifesta para trazer alinhamento, e foi isso que eu passei em todo o meu ministério. Quando eu proclamava a palavra da justiça, trazia uma palavra de alinhamento, de arrependimento, de transformação de vida, de coração e de mente, esse trono se levantava e as pessoas elas se tornavam muito resistentes. Elas não recebiam essa palavra porque elas se sentiam muito ofendidas por essa palavra. E é exatamente assim que se manifestava nos fariseus, quando Jesus estava ali trazendo uma palavra do reino, isso ofendia eles, ofendia a religião deles, ofendia os princípios deles, e exatamente assim que se manifesta até hoje. Principalmente porque Jesus era um homem simples. E esse trono se levanta contra a simplicidade. E Deus, na sua sabedoria, gosta muito de usar a simplicidade. Aqui no começo do meu chamado, Deus falou assim comigo: filha, você vai ter experiências extraordinárias, mas eu quero que você continue sendo simples. Não queira ser mais do que eu te chamei para ser. Continue sendo uma menina. Então foi por muitos anos eu tive que ser forjada para permanecer simples, apesar de ver coisas extraordinárias. Pois Deus ele tem a mania de fazer o extraordinário através do ordinário. Eu não digo ordinário de uma forma pejorativa, mas de uma forma que traga para a simplicidade, para o comum, para mostrar que Deus faz coisas grandiosas através de vasos de barro. E o que eu vejo acontecer? Não foi uma, nem foi duas, foi muitas vezes. Quando não há um lugar de arrependimento no coração dessas pessoas, elas entram em um processo de deserto. E é um processo terrível. A função desse processo de deserto é abater o orgulho dessa pessoa. E Deus ele permite que toda a vida da pessoa entre no deserto. A vida emocional, mental, corpo físico, financeira, tudo que envolve essa pessoa entra no deserto. É um dos desertos mais difíceis e tristes. A pessoa passa por esse processo todo. E aí o Senhor se levanta para julgar essa pessoa e é um processo muito difícil. Tem gente que fica a vida toda, anos após anos, e não sai do processo porque não há lugar de arrependimento. Ela está muito endurecida pelo orgulho. Parece que se a pessoa continua humilde diante do Senhor, mesmo que ela tenha ali coisas ainda para ser resolvidas, feridas, me parece que há uma proteção ao redor dessas pessoas. Mas quando a pessoa dá lugar ao orgulho, dá voz ao orgulho e precisa ser abatida, o que eu vejo é que é como se saísse uma proteção dessa pessoa e todos os acessos, mesmo que antigos, começam a ser abertos e as pessoas ficam cheias de demônios, mas tomadas de demônios. As pessoas que antes tinham uma vida equilibrada, que tinha ali uma vida tranquila, sabe, conseguiam fazer coisas com muito dia a dia, essas pessoas elas ficam tomadas
possessas por demônios. E elas acabam endemoniando mesmo. Tem gente que endemonia de verdade. Tem gente que fica muito mal na saúde física, outros na saúde emocional. E tem gente que fica muito endemoniado por conta desse processo de abater. E eu vejo Deus, quando essa pessoa está pronta para sair do deserto, Deus ele permite que ela veja que ela estava possessa de demônios. E isso Deus faz para que o orgulho seja abatido. Lá na oração que Jesus faz, que nos ensina, ele fala assim: não nos deixe cair em tentação. Isso é muito precioso, porque quando a gente entende que se não for Deus guardando a gente da tentação, a gente não consegue vencer a tentação, que se não for a graça e a misericórdia de Deus nos poupando de cair em tentação, todos nós estaríamos perdidos se não fosse essa graça. Então, quando a gente tem a consciência disso, a gente anda com temor. Hoje a gente vê que alguém caiu, a gente começa a ter aquele temor de tomar cuidado para que a gente não venha cair. Permite que a gente viva essas coisas para que ninguém pense de si mais do que é. Entenda que Deus é soberano e nós somos farinhas do mesmo saco. Eu sei que no final, o que vai determinar quem sai do deserto, quem nem entra no deserto, é um coração rendido, é um coração prostrado, é um coração que tem facilidade em em abandonar as práticas. Embora tem pessoas que fiquem anos após anos nesses desertos, porque elas não se permitem enxergar. Elas ainda ficam agarradas ao orgulho. Eu vejo pessoas moídas, cheias de demônios na mente, na alma, no corpo, nas circunstâncias da vida dela, e mesmo assim elas cada vez mais, como o povo no deserto, endurecem o seu coração. Fecha os seus olhos para não ver e fecha os seus ouvidos para não ouvir. Agora, aquele que se humilha, que permite, que reconhece que o Senhor, que pecou, Deus, ele honra todas essas coisas. Ele honra quem se permite ser moldado. Então, se cumpre aquela palavra, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, Deus ele acaba conferindo bênçãos sem medidas a essas pessoas. E elas recebem muito mais do que elas pensavam que tinham antes. Você percebeu que em tempo, você se sente tomado por uma energia. É como se fosse um sentimento muito forte de orgulho. E aí você acaba pecando, tomando atitudes que você não queria tomar e você reflete nisso depois. Peça perdão. Se arrependa de todas as falas, comportamentos, sentimentos que você mesmo permitiu que fossem enxertados no seu coração. Se arrependa, peça perdão e abandone, renuncie às práticas das trevas. Vou orar por você. Se você precisar fazer alguma oração de arrependimento, pause esse vídeo e faça. Se você precisar se consertar com alguém, se você pecou contra alguém por causa do orgulho, vá até essa pessoa, se arrependa e se conserte com ela. Pai, em nome de Jesus, aonde estiver o seu filho ou a sua filha, em nome de Jesus, Senhor, mediante, Pai, a fé que ele tem, que o sangue de Jesus purifica ele de todo pecado e iniquidade. Agora eu desprendo ele e ela de todas as amarraduras do orgulho. Senhor, ela desfaz as alianças com o trono de Leviatã e ela se arrepende agora de todas as iniquidades cometidas. E eu declaro agora que você está totalmente livre do trono de Leviatã. Seus olhos são abertos e você pode ver tudo aquilo que o Senhor trouxer à sua memória, você vai renunciar. E quando você renunciar, essas coisas não vão ter mais poder sobre você. Em nome de Jesus, receba o perdão, a graça e o favor de Deus. Em nome de Jesus. Pessoal, essa série ela não terminou, ainda tem muitos tronos pra gente falar aqui. Foi muito bom ter você aqui. Deixa o seu comentário. Se de alguma forma essas palavras têm te tocado, deixa o seu comentário, porque eu fico muito feliz e pra mim é muito gratificante saber que eu posso ajudar vocês. Fique com Deus e que a graça de Jesus esteja na sua casa, na sua família e na sua vida.